Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Todas as vezes que a gente lê uma passagem como essa, é inevitável a pergunta, né? O que seria acreditar em Deus pensando que Ele é passível de mudança? Do tipo, uma hora Ele pensa X, mas Ele pode de repente em algum momento mudar os seus critérios e pensar Y. A grande pergunta que está por detrás exatamente de nossa inquietação com relação à mutabilidade ou imutabilidade de Deus é a questão da confiança. Como a gente poderia confiar naquilo que muda tanto? Então o que Tiago tenta nos ensinar é exatamente que a base da nossa confiança está na imutabilidade de Deus. Os teólogos ao longo da história se preocuparam em trabalhar questões relacionadas a Deus, especificamente a Deus. E na doutrina, na sistematização doutrinária da fé cristã, a imutabilidade de Deus, ela é um tema teológico que corresponde àquilo que se chama os atributos de Deus. Na teologia a gente divide os atributos de Deus em duas partes, aqueles atributos que são comunicáveis e aqueles atributos que são incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que ao mesmo tempo também são compartilhados com a humanidade, como por exemplo, o amor, a bondade, a justiça. Todos esses atributos que pertencem a Deus são compartilhados à humanidade, mas não da mesma forma que Deus. Jamais a humanidade vai ter o amor que Deus é, jamais a humanidade vai alcançar a justiça que Deus é, jamais um homem vai alcançar a bondade que Deus é. Mas em alguma medida, se há amor, bondade e justiça no homem, é reflexo desses atributos encontrados na sua perfeição última em Deus. O outro grupo de atributos que pertence a Deus é o grupo dos atributos incomunicáveis. Dentro desses atributos incomunicáveis existem dois tipos. O primeiro que são os atributos incomunicáveis, que apontam exclusivamente para o ser de Deus, como é, por exemplo, o caso da onipresença, onisciência e onipotência. Mas não existem apenas atributos incomunicáveis como onipresença, que nós jamais vamos ter, onipotência, que jamais teremos, ou onisciência, que jamais teremos. Existem atributos incomunicáveis que são da ordem da perfeição de Deus. E aí entram exatamente atributos como a imutabilidade ou a perfeição de Deus. É interessante quando a gente pensa a imutabilidade como uma esfera de perfeição de Deus. Por quê? Tudo o que muda, porque muda, já não pode ser perfeito. Se você tem alguma alteração, alguma mudança, é porque essa mudança reflete ou um distúrbio que faz com que esse contexto decaia, ou um desenvolvimento que ele passa a crescer ou a se desenvolver melhor. Mas aquilo que é perfeito não precisa nem se desenvolver mais, porque ele já atingiu o seu ponto último, o seu grau máximo de perfeição. E é interessante que atributos como a imutabilidade de Deus, eles estão ligados à questão da beleza de Deus, da perfeição de Deus não poder encontrar absolutamente nada que seja mais perfeito do que Ele. Uma das coisas que a doutrina da imutabilidade de Deus sustenta é o fato de que, porque Ele não muda, Ele é perfeito, e sendo perfeito, Ele não pode louvar, adorar, considerar, conceber, glorificar algo que não seja Ele mesmo. Então o que isso significa para a nossa vida? Significa que todas as vezes que Deus nos conclama a adorá-lo sobre todas as coisas, e encontramos na Bíblia passagens que Deus glorifica-se a si mesmo pelo fato de Ele ser o Pai das luzes, pelo fato de Ele ser o Criador onipotente, pelo fato de Ele ser imutável, aponta para a perfeição de Deus, que significa exatamente isso, que Deus não pode encontrar nada mais perfeito do que Ele mesmo, e por isso Ele se ama, Ele se adora, Ele se louva. Talvez você esteja perguntando, mas Jonas, isso não é um narcisismo? Não é um narcisismo Deus olhar para si mesmo e se achar perfeito, imutável, que não sofre sombra de variação? Isso não seria narcisismo? Eu diria para você, sim, mas Ele pode. Ele pode ser narcisista porque Ele é perfeito. Quem não pode ser narcisista somos nós. Nós é que não podemos olhar para nós mesmos e nos admirarmos pela imagem que nós representamos no rio ou no espelho, porque estamos diante de uma imagem que vai mudar. Como diz Heráclito, você não pode mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque
A segunda vez que você mergulha, o rio não é o mesmo e você não é o mesmo. O que ele está dizendo é que sofremos mudanças e variações o tempo todo. Mudamos o tempo todo. E o narcisismo não se justifica em nós. Porque como somos capazes de amar o que muda? Então a gente precisaria amar o que é perfeito. E amar o que é perfeito seria justamente dar o primeiro passo importante na vida de alguém, que é desistir de amar-se como a coisa mais importante nesse mundo. A imutabilidade de Deus, a crença num Deus imutável, a crença num Deus perfeito, belo, que não tem absolutamente nenhuma falha. E isso deveria ser suficiente para tirar a nossa atenção de nós mesmos. Não tem coisa mais difícil na vida de uma pessoa do que o egocentrismo, do que a paixão exacerbada sobre si mesmo. E ela não se justifica pelo fato da perfeição não ser um atributo de nossa natureza, não ser um atributo de quem nós somos. Esse atributo da perfeição, da imutabilidade está em Deus. Jonas, o que isso significa na minha vida e no meu dia a dia? Significa que você não pode mais viver a sua vida centrado em você mesmo, de que você não é o centro do universo. Porque você muda, você é mutável e tudo que muda é imperfeito. Tudo que muda sofre a sombra da variação. Hoje você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra absolutamente diferente. Mas quando a gente crê num Deus imutável, a gente crê num Deus que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Quem crê em Deus acredita que Deus será fiel quando nós formos fiéis. E quando nós formos infiéis, vai continuar acreditando que Deus permanece fiel, porque Ele é imutável. A imutabilidade de Deus é a condição pela qual a gente pode acreditar num Deus perfeito. Eu quero desafiar você a olhar o mundo com outros olhos, a não mais ver o mundo segundo a sua imagem e semelhança, mas ver o mundo a partir da verdadeira imagem e semelhança de Deus, que não é outra coisa senão a nossa vida apontando para Ele como o centro de perfeição, bondade, beleza, justiça, onipotência, onipresença, onisciência e imutabilidade, que garante para mim e para você a segurança de que pode o mundo inteiro mudar. Uma folha pode crescer, como vai dizer Tiago, e secar, mas a vontade de Deus e Deus permanecerá para sempre. E a pergunta mais importante é: sobre o que você está construindo sua vida? Se qualquer coisa que você estiver construindo a tua vida não for Deus, você estará construindo sobre aquilo que pode mudar. A única coisa que você pode colocar como chão da tua vida e ter a certeza de que esse chão nunca vai ruir, nunca vai ser destruído, nunca vai mudar, é se esse chão for Deus. Deus te abençoe.